E aí, pessoal, finalmente tô voltando e vou contar o que aconteceu no final de semana, no feriado do carnaval, porque eu dei uma sumidinha daqui, pra dar atenção a questões de saúde familiar, né, pessoais. Bom, eu tenho um filho, o Otto, de 4 anos, e ele ficou internado nesse final de semana. Ele foi internado por conta de uma meningite viral. Eu não sabia muito sobre isso, só a palavra meningite assusta, então eu vou contar o que aconteceu desde o início, pra que talvez outras mães tenham atenção a isso e como o quadro evoluiu de forma rápida. Começou, na verdade, eu achei estranho, na segunda-feira ele chegou da escola e dormiu por umas 12 horas. E eu achei aquilo estranho, mas eu falei, vai ver que brincou muito, né? Tá cansado, dia mais cansado. E no dia seguinte ele começou com uma temperatura de 37,8, que não é um febrão, né? Mas aí, nesse dia teve essa temperatura e a gente acabei deixando ele em casa pra descansar, a funcionária tava lá. E depois ele foi pra casa da minha mãe, porque eu tinha outro compromisso com a minha filha mais velha, depois da aula. E a minha mãe falou assim, Loreta, além de febre, ele começou a vomitar. Falei, bom, amanhã vai aparecer uma diarreia, né? E como alguns sabem, na pediatria, quando se trata de criança, de inflamação, infecção, a gente espera aí uns 3 dias, né? 72 horas, pra essa virose melhorar. Porque pra mim não se tratava de uma virose. Eu examinei ele, tinha alguns gânglios palpáveis, assim, região de cervical, de pescoço. Essa febre que não era alta e a vômito na terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã ele manteve essa febrinha, mas dava dipirona, um antitérmico e melhorava. E quarta-feira à tarde, na hora do almoço, ele não foi pra escola de novo, ele apresentou um outro vômito. Eu não tava presente, eu não vi esse vômito. Minha falou, Loreta, ele vomitou a hora que eu cheguei em casa. Eu cancelei todas as minhas agendas, então, a partir de quarta à tarde, né? Quarta de manhã eu trabalhei, aí eu cancelei, como ele tinha vomitado, cancelei a agenda da tarde. Depois disso, ele apresentou uma cefaleia, começou a apresentar dor de cabeça. E na quarta-feira à noite, então, na quarta na hora do almoço, até outro dia ele não apresentou mais vômito, mas uma cefaleia intensa. E uma temperatura também não muito alta, uma febre não muito alta. E na quinta-feira de manhã, eu saí pra levar a Olivia na natação. E eu liguei em casa pra saber como ele tava, se ele tinha acordado. A empregada falou assim, Loreta, ele ainda tá dormindo. A funcionária de casa falou, ele está dormindo. Eu falei, estranho. Você já foi vê-lo? Já fui. Então, quando ele acordar, você me avisa. E aí ela me ligou. Ela falou, Loreta, vem pra casa, que o Otto está com muita dor de cabeça. Ele acordou gritando de dor de cabeça. Olivia, sai da piscina que a gente precisa ir pra casa ver o Otto. Cabeça, dei uma de A Olivia tinha uma atividade na escola, e eu levo geralmente para hospitais em São Paulo. E eu falei, depois da aula da Olivia, assim que acalmar o trânsito, é quinta-feira de carnaval também, eu levo ele. Só que o quadro clínico ele começou a ficar cada vez mais sonolento. Então ele tinha uma febrinha, uma cefaleia intensa, não apresentou mais vômito, mas uma prostração, um cansaço e uma sonolência. E eu fui pra escola pegar a Olivia pra levar ela de volta pra casa, deixar ela com a minha mãe, pra que eu levasse o Otto no hospital. E na escola o pai tava, nós somos separados, e eu falei, ele falou, tô sabendo que o Otto tá doente, eu falei, pois é, tô levando ele no hospital. E aí são as nossas decisões que são muito importantes pra onde a gente levar a criança, principalmente na nossa região, né? E aí eu falei, tá bom, vamos pegar ele na minha mãe. A hora que eu olhei o trânsito, tava dando 2 horas até o São Luís do Anália Franco. Falei, Álvaro, não vai dar pra gente levar pro São Luís. Vamos aqui pro hospital que a gente tem na cidade, a gente hidrata, vê se era dengue. Eu passei quinta-feira tentando fazer exame de dengue, porque pra mim talvez fosse dengue. E eu já tava com aquela pulga aquela pulguinha, aquela coisinha assim, falei, meu, vômito, dor de cabeça, febre, assim, não sei. E aí a gente levou pro hospital aqui mais próximo pra hidratar e fazer o exame e coletou Covid, influenza e dengue todos negativos. E veio uma alteração de exame laboratorial, uma alteração dos leucócitos. E a médica falou, Loreta, eu falei, bom, agora a gente vai embora, porque aqui eu acredito que eu não tenho uma estrutura que eu tenho em um hospital em São Paulo, pediátrico. E a gente não vai mais pro São Luís do Anália, a gente vai pro Sabará, porque é um hospital que atende criança, só criança, e que eu tenho certeza que eu vou ter uma tomografia, eu vou ter pra criança, um anestesista, um radiologista pra criança, um neurologista pra criança, um infectologista pra criança. Vamos. E aí, o professor não quer tomar banho? Eu falei, não quero tomar banho, a gente vai direto. A gente foi pro Sabará, deu a entrada lá. Ele fez 1 litro de soro antes de apresentar diurese, antes de fazer xixi. Fez a punção do líquor e exames laboratoriais. Ele apresentou uma desidratação. O líquor veio um líquor claro, como a gente diz, água de rocha. Eu tava com ele ali, eu vi o líquor saindo, isso me deu certo alívio de não ser uma meningite, não ter, né, um líquor escuro ou alguma coisa assim. E aí os exames vieram com esse diagnóstico de meningite viral. Pelo exame. E aí ele ficou internado, né? Ele foi pro quarto e aí os médicos falaram, Loreta, a meningite, como funciona? Fica isolada, outra não vai pra escola, todos os pais que, né? Como que ela mandou pra escola? E não sei o que. Então, assim, a meningite viral, ela não transmite. O que transmite é um vírus. E tem uma enormidade de vírus que podem transmitir. Qualquer gripe de escolinha, qualquer gripe de acompanhante, qualquer gripe de pai, mãe, tio, tia, qualquer gripe de supermercado ou outros vírus de herpes, dengue, elas podem se tornar uma meningite. Outras crianças evoluem com otite, outras crianças evoluem com amidalite, outras com outras queixas de coriza nasal, mas para o Otto evoluiu com uma meningite. Como? A gente não sabe, de alguma maneira esse vírus, ele entrou como um cavalo de Troia, né, atravessou endotélio, barreira hematoencefálica e fez uma meningite. E esse vírus fica encapsulado, então ele não, depois de instalada a meningite sem sintomas associados, como a coriza, por exemplo, lembra no Covid, que o que transmitia era a tosse, né, pra ele não, então esse vírus tá encapsulado e ele não transmite. E aí, no segundo dia de internação, eu cheguei no hospital, o pai que dormiu com ele, e eu ainda achei ele sonolento, com fotofobia, então ele não conseguia olhar claridade, uma cefaleia intensa, e uma mãe médica muito atenta, que foi estudar meningite. Eu falei, gente, olha, eu ainda acho que não tá legal, é uma criança pequena, vamos transferir pra UTI e fazer um exame pra gente ver se a gente consegue ver o vírus, que chama FilmAway. O FilmAway é um exame que tenta identificar algum vírus aí nesse líquor. Foi feito e não veio vírus nenhum. Depois disso, então, como a gente acreditava, baixos mesmo, mas de qualquer forma, antes saiu o resultado, um antibiótico e um antifúngico. Porque o meu grande medo é que fosse. E aí veio a ressonância, uma ressonância limpa pra herpes, uma ressonância com características de meningite mesmo. Um FilmAway negativo, onde a gente não identificou o vírus. E aí fizeram uma junta médica, neurologista, todos os dias passaram e fizeram todos os exames, o exame físico dele. Passou infectologista todos os dias, todos os pediatras.
A gente fez a ressonância, viu o laudo, pediu pra rever o laudo, vimos as imagens, os médicos lá viram. E tudo negativo, e foi optado por retirar as medicações e manter somente hidratação. Então, na verdade, o que ele usou de medicação para essa meningite foram as medicações sintomáticas, né? Pra febre, pra dor, até porque a coleta, essa punção do líquor pode causar cefaleia, e a gente tinha uma parte dessa cefaleia dele, dessa dor de cabeça que era pela punção, e parte que era pela meningite. Ele ficou mais 24 horas na UTI em observação, porque a gente tirou as medicações, a gente optou por retirar as medicações junto com os médicos, porque a gente não viu a necessidade disso, já que todos os exames negativos. Mas se caso tivesse uma piora, a gente estava na UTI e retornaria essas medicações. Ele evoluiu bem, não existe um cuidado com se manter em isolamento. Foi dado a alta pra ele voltar pra escola e prática de atividade física depois de 3 dias. Ele voltou ao normal. Então, assim, foi muito rápido. Na verdade, terça de manhã começou esse sintoma propriamente dito de febre, e quinta-feira ele já internou, já piorou. A meningite tem essa tríade de cefaleia intensa, vômito e febre. A febre da meningite não é da viral, não é um febrão. Ela não transmite a meningite, então, na verdade, qualquer vírus de gripe que ele tenha tido contato com qualquer pessoa pode ter passado, e ele não tinha sintoma nenhum, ele não tinha um sintoma de gripe de via aérea superior. Foi só isso. E foi muito de observar, de eu ficar com ele ali em casa por alguns dias, né? Pra ver como ele tava. Eu esperei essas 72 horas pra ver se apareceu alguma coisa, uma diarreia, uma amidalite, alguma coisa, e não apareceu nada. E aí, em algum momento, ele piorou ali dessa sonolência, né? Uma criança de 4 anos, sem doenças associadas, faz uso de nenhuma medicação, e pra ele evoluiu com meningite. Graças a Deus tá tudo bem, agradeço aos médicos, o Sabará foi incrível mesmo, toda a equipe médica, e muito legais comigo nessa discussão de mãe e médica, do que fazer, eles entendendo a minha preocupação, e falando, não, beleza mãe, vamos lá. Ele tá em casa, já foi pra escola, e amanhã natação, e a vida já tá normal. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, não é minha especialidade, mas ela não passa, tá? A meningite ela não passa. O que passa são outros vídeos de gripe, que numa sala, numa escola, com criança, ele vai pra atividades no clube, na natação, ele tem contato com crianças doentes. É assim mesmo, né, gente? É isso. Tá vacinado, todas as vacinas foram dadas, mas não protege? A gente nem sabe qual era o vírus, então assim, também não pode deixar de vacinar, claro. Graças a Deus não era uma meningite bacteriana, e evoluiu bem, com muita fé também. E positividade, aquela coisa tensa de não passar toda essa angústia pra criança, porque eu fiquei bem preocupada e apavorada quando a gente fala meningite, né? Leva um baita susto. E é isso, pessoal, vamos editar esse vídeo aí, e vocês vão saber o que aconteceu no meu carnaval, graças a Deus, tá tudo bem. E é isso, um bom descanso aí pra vocês, boa noite.